Oi pessoal, aqui é Stefano e eu vou resolver alguns dos exercícios e aproveitar isso. Esse vídeo é completamente opcional, mas vou aproveitar para falar várias coisas que ou não dá tempo de falar em aula ou que a gente não lembra ou só percebe na prática mesmo. Eu acho isso bom também porque vocês vão perceber algo bem mais próximo de um programador trabalhando, né? Se isso fosse uma aula de carpintaria, vocês teriam visto um carpinteiro cortando madeira. E com essas aulas online a gente não tem exatamente esse feeling, e na verdade com programação em geral é difícil traduzir isso porque a prática do programador é meio particular. Mas mesmo assim eu vou fazer o possível para mostrar detalhes bem práticos da melhor maneira possível. O Pedro já mostrou como abre o Jupyter, eu estou com ele aberto aqui, tenho um notebook aqui, e ele inclusive já resolveu esse primeiro exercício, mas eu vou resolver de novo e tentar mostrar mais algumas coisas. Ele resolveu aqui no Jupyter Notebook mesmo, que é ótimo, podem resolver, fiquem à vontade, fica organizado, fica tudo no mesmo lugar, como um caderno mesmo. Mas eu vou resolver dentro do Spider, que é o nosso ambiente integrado de escolha, que a gente vai usar ao longo do curso, e onde é o ambiente em que a maioria dos programadores usa. Assim, não necessariamente o Spider, mas a maioria dos programadores programa em um ambiente parecido, em algum tipo de IDE, que é Integrated Development Environment, um ambiente de desenvolvimento integrado. Então eu vou abrir aqui o Spider, já está aberto na verdade. E por que ele chama-se integrado? Porque ele normalmente já junta várias das funções que você quer. No caso aqui, por exemplo, eu tenho o console aqui embaixo na esquerda e eu tenho o meu código aqui na esquerda em cima. Aqui na direita também tem outras coisas. Aqui no caso é uma lista das variáveis que estão em uso e aqui tem uma lista de diretórios. Então, e além disso, tem várias funcionalidades aqui no Spider que vão ajudar a gente. Eu coloquei, como o Pedro colocou no layout do RStudio, que dá esses 4 painéis que eu acabei de falar. Então vamos lá. Eu sempre gosto de começar a programar fazendo uma espécie de cabeçalhozinho. E você pode escrever o que você quiser no seu código. Nem tudo que você escreve no seu código é necessariamente código. Porque a gente pode escrever comentários. E na verdade, quando você abre um arquivo novo no Spider, ele já tem várias coisas que são comentários. Tem essas coisas aqui em cinza e essas coisas em verde. Nenhuma delas é código, todas elas são comentários. E igualmente eu posso fazer comentário para mim. Essas duas formas de fazer comentário no Python, que estão mostradas aqui, são as seguintes. Uma que começa com a hashtag, que tem um nome em português, não sei se é tralha ou alguma coisa assim. Mas enfim, hashtag, que indica que tudo que vier depois desse símbolo vai ser um comentário, ou seja, não vai ser levado em consideração pelo interpretador ou pelo compilador, ou seja, não é uma instrução para o computador, é algo que você escreve para outros seres humanos ou, mais provavelmente, para você mesmo no futuro. Então, se você tiver aqui o x é igual a 10 no meio do seu código aqui, você pode dar uns espaços e, por exemplo, botar uma tralha e escrever assim, olha, aqui o x é igual a 10. Claro que você não vai fazer um comentário desse porque é muito redundante, mas é o tipo de coisa que você pode fazer e em muitos sentidos deve fazer no seu código. É muito comum em qualquer trabalho que você compartilhe o seu código com outras pessoas e mesmo que isso não aconteça, você certamente vai compartilhar o seu código com você do futuro. Então, assim, facilite o seu trabalho no futuro e torne o seu código compreensível. E uma das ferramentas para fazer isso é usando comentários. A outra forma de fazer comentários é um comentário multilinha, que você usa aspas triplas. Então, aqui é um comentário multilinha. Então, você coloca aspas triplas para começar e aspas triplas para terminar. Repara que aqui o hashtag só vale para essa linha. A partir do momento que eu estou aqui, eu já estou falando de um outro código. Então aqui já não é mais comentário. Repara que as coisas estão diferentes. Ok? Então, tendo isso em consideração, eu vou apagar tudo isso aqui. Vou botar aspas triplas para fazer um cabeçalho. E esse aqui é o enunciado da questão que eu copiei lá do Jupyter Notebook mesmo. Vou pular as linhas aqui para ficar um pouco mais bonito. E aí vou botar aqui programação para juristas, lista de exercícios 01, exercício 0. Vou botar um espaçamento aqui que eu acho mais bonito.
esse espaçamento eu fiz com Tab, tá? Vocês podem ou dar vários espaços ou apertar Tab, tanto faz. Isso é... Alguns programadores gostam de brigar a respeito disso por algum motivo, mas enfim, eu gosto de usar Tab, vocês podem usar espaço. Em geral, isso é uma questão de estilo. Na verdade, no Python, nem sempre, a gente vai ver isso mais à frente, os espaços são necessários, mas na grande maioria das linguagens, o espaço é só uma questão de estilo, organização, legibilidade. Ok? Então, esse primeiro exercício trabalha com como chama? A atribuição de valores às variáveis. Né? Leia o nome, a idade, a altura, o peso e a nacionalidade do usuário, escreva essas informações na forma de um parágrafo de apresentação. Você também pode usar os comentários, é claro, para meio que orientar o seu próprio trabalho. Por exemplo, aqui eu de certa forma já consigo ver que tem meio que duas partes. Então eu posso escrever assim, por exemplo, primeira parte, variáveis. E aí eu posso escrever assim, segunda parte, que eu sei que vai acontecer, é impressão na tela. E aí, aqui, depois desse comentário, eu vou escrever essa minha primeira parte, e aqui, depois desse comentário, eu vou escrever minha segunda parte. Isso é completamente opcional, tá, gente? É só uma dica que vai fazer sentido na medida que seus códigos ficarem um pouco mais complexos. Né? Então, aqui nós queremos ler um nome. Eu vou criar uma variável chamada nome e vou atribuir com um sinal de igual. O sinal de igual, lembrem, é um sinal de atribuição, ou seja, eu vou guardar um valor dentro da variável nome. Né? E eu quero que esse valor venha da entrada. Quando a gente diz entrada e saída, a gente está falando de jeitos de colocar dados ou tirar dados de um programa ou de um computador. Os jeitos mais comuns de você entrar com dados num computador é com mouse e teclado, e atualmente, né, o computador que as pessoas mais têm acesso é o celular, então o touch também é considerado uma entrada. Mas nesse caso a gente vai trabalhar com teclado, e é isso que a função input nos dá. A função input pega do teclado um valor. Você pode escrever dentro desses parênteses da função input algo que vai ser impresso na tela. Então a ideia é que você, por exemplo, coloque um pedido. Né? Por exemplo, digite o seu nome. E é isso. Então o que essa linha faz é criar uma variável chamada nome, atribuir a essa variável o que a entrada der. Né? Essa entrada vai ser dada não por nós, os programadores, mas pelos nossos usuários. Né? Em seguida, eu quero uma variável chamada idade. Né? Eu vou fazer só para ficar mais bonitinho aqui. E eu também, novamente, eu quero pegar da entrada e vou falar digite a sua idade, altura, né? Digite a sua altura, peso, digite o seu peso, nacionalidade, que eu vou chamar de nação para ficar um nome menor. Em geral, nomes menores de variáveis e funções são melhores do que nomes grandes, mas enfim, digite a sua nacionalidade. E essa aqui é basicamente a minha primeira parte. Então, repara que seguindo a minha organização que eu mesmo criei aqui no meu código, eu entro na segunda parte, e a segunda parte é imprimir isso na tela. Para imprimir isso na tela, eu tenho vários jeitos, mas todos eles eu vou usar a função print, que é a função que imprime algo na tela. Vocês já devem ter visto ela. Mas se não viram, aqui é uma ótima oportunidade. E a questão é que tem várias maneiras de formatar o que aparece na tela. E formatar aqui não é só naquele sentido do Word, de negrito, itálico, tamanho, etc. Mas é principalmente a forma como eu conecto a função print com as minhas variáveis e as outras partes do meu programa. Então, por exemplo, aqui, se não me engano, o enunciado pede um parágrafo de apresentação. Então eu vou escrever algo como: olá, meu nome é... E aqui eu vou querer que apareça escrito o que está guardado na variável nome. Para eu fazer isso, eu tenho várias formas. Eu vou mostrar mais ou menos do pior para o melhor, mas esse primeiro, por exemplo, é o jeito que eu aprendi e que na verdade, é diretamente herdado de outras linguagens. Né? O Python é uma linguagem que eu vou chamar assim de moderna. Ela não é tão recente a criação dela, mas ela tem sensibilidades, digamos assim, muito, muito modernas. Então ela é muito para frentex.
E o primeiro jeito é usando porcentagem S. E, na verdade, aqui eu usei porcentagem S porque eu quero que, no lugar dessa porcentagem S, entre uma string. String é uma cadeia de caracteres. Cadeia de caracteres é também chamado de texto. Aqui, todas essas variáveis receberam um input. E o input, automaticamente, ele cospe um texto. Ele cospe uma cadeia de caracteres, ele cospe uma string. Tudo isso é sinônimo. Então, olá, meu nome é parágrafo S, tenho parágrafo S anos de idade, aí eu vou pular uma linha, que é uma coisa que pode fazer, tá? Para pular a linha você tem que fechar as aspas e recomeçar as aspas em seguida. Ele vai concatenar, significa juntar essas duas linhas automaticamente. Tá? Então, meu nome é S, tenho S anos de idade, meço S metros, né, metros de altura, peso S quilos e sou S ponto. Okay? E em seguida, né, nesse jeito de formatar, é como se essa função print recebesse vários argumentos, é como se essa função print recebesse várias entradas, tivesse várias partes para ela. Okay? Então, o primeiro argumento é isso que a gente colocou entre aspas, nesse caso, essas duas coisas que estão entre aspas, que são uma só. E em seguida, para eu colocar um próximo argumento, eu coloco vírgula, e aí eu boto o próximo argumento. Nessa formatação, o próximo argumento é o nome da variável que vai substituir o primeiro porcentagem S. O primeiro é nome, depois é idade, depois é altura, depois é peso, depois é nação. Aqui, mais uma vez, só para tirar uma dúvida, você pode pular a linha, não tem problema nenhum. Como aqui são variáveis diferentes, eu posso fazer isso aqui, por exemplo. Isso aqui é completamente válido em Python e ajuda, às vezes, no caso, porque eu estou usando um zoom bem alto, normalmente não precisaria, mas ajuda a organizar o seu programa. Então, repara que o parênteses dessa função começa aqui, termina aqui, não tem problema nenhum. Só, às vezes, tem algum detalhe, como, por exemplo... Ok, voltando. Então, eu tinha um detalhe de formatação que é diferente no Python do que eu estava acostumado, que você precisa, na verdade, colocar mais um sinal de porcentagem e, em seguida, entre outro conjunto de parênteses, as variáveis que vão substituir cada uma das porcentagens anteriores. Então, mais uma vez testando, aqui eu tenho o Stefan, 27, 1.75, peso 71, nacionalidade brasileiro, e agora sim, olá, meu nome é Stefan, tenho 27 anos de idade, meço 1.75 metros de altura, peso 71 quilos, sou brasileiro. Aqui eu vou querer dar um espaço depois da idade, e tá tudo certo. Então, essa é a primeira maneira de formatar, e repare que ela é um pouco prolixa, é um pouco complicada, tem esses porcentagens, dá medo, não é tão bonito, etc. Então, vou agora mostrar um jeito que foi introduzido na linguagem posteriormente, que é o format, né, que vem de formato. E aí eu vou escrever exatamente o mesmo texto. Olá, meu nome é tananã, mas em vez de porcentagem S, eu vou colocar chaves vazias. Né? Tenho chaves anos de idade, né? Olhinha aqui, meço chaves metros de altura, peso chaves quilo e sou chaves ponto. Ok? Em seguida, logo depois dessa string, dessa cadeia de caracteres, o que está entre aspas em geral na programação é uma string, é uma cadeia de caracteres. Nem sempre, mas no geral é. Eu vou colocar um ponto format e aí sim eu vou abrir outro parênteses e aqui eu vou pular linha, inclusive, olha só o que eu posso fazer, amigo. Format, pular linha, e aí eu vou escrever aqui nome, idade, altura, peso, nação, fechar o parênteses do format e agora fechar o parênteses do print. Okay? Então repare que fica meio feio, fica meio estranho, estou usando várias linhas, oh meu Deus, o Stefan está deixando tudo muito confuso, socorro, salve-se quem puder. Relaxem, porque o terceiro método é muito mais bonito do que esse e vocês vão gostar. Mas mais uma vez eu vou rodar aqui, só para vocês conferirem.
Diz seu nome Stefan, cidade 27, sua altura 1,75, meu peso 71, minha nacionalidade brasileiro. E agora sim eu tenho 2 parágrafos. Repara que eles são muito, muito parecidos. Olá, meu nome é Stefan, tenho 27 anos de idade, meço 75 metros de altura, peso 71 quilos, sou brasileiro. Olá, meu nome é Stefan. Tudo igual. Né? É claro que é tudo igual, e ele está fazendo 2 vezes porque eu tenho 2 funções print. Na verdade, eu tenho a terceira que está printando uma linha em branco, que vocês podem ver aqui no final. Então, assim, reparem que as duas são fundamentalmente iguais. Aqui tem diferença de espaço entre a vírgula, coisas assim. E, por último, temos a última das formas, que é a que o Pedro mostrou, se não me engano, que é F, e acho que pode ser um F maiúsculo, e aí aspas. E aí eu espero que eu esteja fazendo isso certo, senão vou ter que ver de novo na internet como fala. E aí, mais uma vez, mesmo texto, olá, meu nome é tananã, mas dessa vez eu vou usar chaves, mas eu já vou colocar a variável que eu quero aqui. Então olha só como é mais claro. Meu nome é nome, né? Tenho ano, tenho idade, anos de idade. Aí eu vou pular a linha aqui. Meço altura, metros de altura, peso, peso, quilos, e sou nação. E é isso. Aí vamos ver se eu fiz certinho ou se eu fiz alguma coisa errada. Mais uma vez, escrever Stefan, 27, minha altura 75, meu peso 71, nacionalidade brasileiro. E sim. Aí que reparem, isso é um problema que às vezes vai acontecer. Como eu quis pular linha e fazer essas falcatruas para não ficar muito feio, encontrei um problema que a minha segunda linha aqui não tem um F e eu preciso ter um F nela. Okay? Então por isso que a primeira linha funcionou, mas a segunda linha, a altura, ficou meio estranho assim e não deu certo, porque ele não sabe que eu estou usando um F. Então, mais uma vez, Stefan, 27, 1,75, peso 71, nacionalidade brasileira. Então aqui estão os meus dados, 3 prints, 3 maneiras diferentes. Quero que fique mais bonito, quero pular a linha, pode pular, à vontade, não faz diferença nenhuma no seu programa. E agora, com isso, vocês aprenderam como fazer comentários, 3 formas diferentes de formatar a sua saída, em particular do print, quando é texto, e como gravar variáveis. Né? É isso, tem mais coisa que eu poderia mostrar, mas para esse primeiro exercício eu acho que tá bom. Obrigado, gente, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Olá pessoal, eu só queria mostrar aqui como salva o arquivo, porque no outro vídeo eu tinha esquecido, então isso deve ser comum para vocês, mas tem aqui um Save As, um salvar como. Eu vou salvar aqui na minha pasta exercícios como L01E01 de lista 1, exercício 1. Em seguida, vocês podem também, claro, copiar o código, se quiserem. Eu não preciso copiar todo o código. Lá pro notebook, é super possível. Então eu vou botar aqui, repara que ele já faz toda a formatação de cores aqui. Eu vou tirar esse comentário que não é necessário, e tá aqui, olá, meu nome é blá blá, e agora tá certinho. Então esse foi o exercício 1. Agora vamos pro exercício 2. Lista de exercícios 01, exercício 02. Lê da entrada 2 valores de ponto flutuante de dupla precisão A e B que correspondam a 2 notas de um aluno. A seguir, calcule a média do aluno, sabendo que a nota A tem peso 3,5 e a nota B tem peso 7,5. A soma dos pesos, portanto, é 11. Assuma que cada nota pode ir de 0 até 10, sempre com uma casa decimal. Então, mais uma vez, a gente vai, aqui pensando naquela organização dos computadores, a gente vai receber algo da entrada e a gente em seguida vai imprimir algo. Aí o que exatamente a gente vai receber? A gente vai receber 2 notas da entrada, e essas notas são uma casa decimal, números com uma casa decimal, e a gente vai imprimir a média ponderada dessas 2 notas. Ok? Isso aqui é só para organizar na minha cabeça
como o nosso programa vai ficar. Então, eu acho que eu posso chamar de, por exemplo, P1 para prova 1 ou N1 para nota 1, lembrando que os nomes das variáveis não podem começar com números, então eu não posso botar um N nem um P, tá? Mas eu posso botar N1 ou P1 ou prova 1 ou nota 1, acho que eu prefiro nota 1. A nota 1 vai ser um float que eu vou receber da entrada, né? Digite a primeira nota. Lembrando aqui, o que é um float? Um float é um tipo de dado que a gente chama de ponto flutuante. Tá? Ah, meu Deus, o que é ponto flutuante? Calma. Esse ponto flutuante, na verdade, vem do jeito como a gente chama isso em inglês, floating point, e a gente tem que lembrar que para eles, o jeito como eles dividem o número, a parte inteira de um número da parte fracionária de um número é com um ponto e não com uma vírgula, né? Na maior parte da Europa e aqui no Brasil a gente separa os números com vírgula, então quando a gente vai falar, por exemplo, 1,5, a gente escreve quase sempre 1,5. Lá nos Estados Unidos eles escrevem 1,5, né? E repara que a gente pode tanto escrever 1.5 como a gente pode escrever 1.67, a gente pode escrever 21.89, a gente pode escrever 351.987, a gente pode escrever 0.2, a gente pode escrever... todos esses aqui são números do tipo ponto flutuante, são números com uma parte inteira e com uma parte fracionária. E o motivo pelo qual a gente chama de ponto flutuante é porque repara que o lugar onde o ponto fica no número pode mudar, ele pode flutuar. Então aqui ele está entre o primeiro e o segundo dígito, aqui ele está entre o primeiro e o segundo dígito também, mas aqui ele está entre o segundo e o terceiro, e aqui ele está entre o terceiro e o quarto. Então o ponto não fica um embaixo do outro, né? Repara que se a gente fosse fazer esse tipo de... Se fosse uma soma, por exemplo, a gente fosse fazer no papel, a gente aprendeu quando era criança, que a gente teria que botar os números da mesma casa decimal um em cima do outro. E quando a gente tem um número fracionário com vírgula, ou nesse caso com ponto, a gente teria que fazer algum ajuste do tipo colocar zeros para completar os números, de forma que... o ponto ficasse sempre no mesmo lugar. E igualmente a gente poderia completar com zeros aqui depois da vírgula, né? Esses zeros não fariam diferença. Então, agora sim, esses números todos estão no que a gente poderia chamar de ponto fixo, né? Porque eles estão todos na mesma posição. E de fato, assim, a gente poderia, em termos computacionais, guardar os números com um ponto fixo. Só que, se você pensar em como a gente armazena os dígitos, a gente ia gastar espaço desnecessário, porque esse zero depois da vírgula, ou esse zero à esquerda do número inteiro, ele não faz diferença. Então, a gente só estaria gastando espaço à toa para salvar eles. Então, a gente, na verdade, salva esses números sem esses zeros, e o computador é que ajeita a localização do ponto. E a gente resolveu chamar isso de ponto flutuante. Ok? Então, um ponto flutuante, um float, nada mais é do que um número real, né, escrito com vírgula ou, nesse caso, com ponto. Okay? Então, toda vez que você fala algo, vírgula, algo, você está falando de um ponto flutuante. Tá? Então, repara, o tipo mais básico de número que a gente tem é o int. O int, você não tem vírgula, não tem ponto, é só 0, 1, 2, 3. Né? Na verdade, a gente pode ter números negativos também. Então, 0, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Enquanto o float... você tem, por exemplo, menos 1,5, você tem menos 1.0, você tem menos 0.5, você tem 0, você tem 0.5, você tem 1.0. Aqui, repara que o 0 eu escrevi errado, tem que ser 0.0, você tem que ter, no mínimo, uma casa decimal, senão você não tem um float, você tem um inteiro. Então, repara que mesmo quando for um zero depois da casa, você tem que botar um ponto zero. E, na verdade, muitas vezes no seu código, é exatamente o ponto zero que vai identificar o seu número como um float. Né?
Enfim, então toda vez que você tem um número com vírgula, repara, eu botei aqui 1,5, mas pode ser também 1.1, pode ser 1.1, ponto não, 0, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, pode ser, por exemplo, um número famoso como pi, né, 1, 4, 1, 5, 69, eu não sei se é exatamente isso, mas enfim, você pode colocar vários, não vou falar infinitos porque não são infinitos, mas você pode colocar vários números depois do ponto, né, várias casas decimais que indicam quão preciso é o seu número. Então, como se trata de uma nota que vai de 0 a 10 e que pode ter vírgula, a gente vai ter que botar uma conversão para float, né? Quando você escreve e recebe algo da entrada com a função input, você sempre vai salvar isso como uma string. E aí, depois de receber isso como uma string, a gente vai converter para float com essa função float, né? Então, a nota 1 vai fazer isso. A nota 2 vai ser muito parecida e vai fazer input, digite a segunda nota, né? E assim a gente vai guardar a nossa primeira e segunda notas nas nossas variáveis nota 1 e nota 2. Okay? Aí aqui eu posso até fazer a minha terceira parte do programa, que é calcular média, né? A média é uma média ponderada, né? Eu sei que faz tempo que a gente fez o ensino médio, mas vocês devem lembrar como faz uma média comum, em que você soma os dois valores que você quer e, assumindo que eles que eles estejam no mesmo universo de valor, ou seja, que o número máximo e o número mínimo sejam os mesmos para os dois valores, você só precisa somar os valores e dividir por 2, se forem dois valores, mas na verdade por n, né, que são os n valores que você tem. Então, se você tiver 3 provas, você tira 5, 6 e 7, você vai somar 5 com 6 com 7, dividir por 3, isso vai te dar 6. Né? Se você tiver 2 valores, você tira 5 em um e 7 em outro, você também vai ter uma média 6. Né? Isso é uma média, como chama? Acho que é média aritmética que chama, é uma média de pesos iguais. Né? A gente vai calcular uma média chamada ponderada. Ponderado é a mesma coisa que pesado, né? Ou seja, com pesos diferentes. Então, nesse caso, a nota 1, segundo anunciado, tem peso 3,5, e a nota 2, a nota B, eles até chamaram de A e B, né? Eu posso talvez deixar isso nota A e nota B. Né? Então, a nota A tem peso 3,5 e a nota B tem peso 7,5. Então, a média A e B vai ser a soma da nota A com a nota B, mas ela não vai ser uma soma simplesmente, né? Eu tenho que multiplicar pelo peso dela, né? Então aqui eu tenho 3,5, multipliquei a nota pelo seu peso, tenho que multiplicar a nota B pelo seu peso, que é 7,5, e depois eu tenho que multiplicar tudo isso, aí repara que eu vou usar parênteses para obrigar a ordem das operações, né? Eu vou ter que dividir tudo isso pela soma de 3,5 com 7,5, que a gente sabe que é 11, né? Mas só para deixar bem claro que aqui é o peso 1, esse aqui é o peso 2, e aqui é a soma dos pesos. Né? A gente poderia, inclusive, se a gente quisesse, dizer assim, peso A. E aí a gente poderia dizer assim, float, digite o peso da primeira nota. A gente poderia fazer isso. Né? E aí, peso B, a gente poderia dizer, digite o peso da segunda nota. E agora, a gente poderia substituir isso aqui por peso A, peso B, de novo aqui, peso A, mais peso B. E isso funcionaria, e com isso a gente generalizou o nosso programa para qualquer peso, além de qualquer nota. Né? Repara que isso não estava no enunciado, tá? Eu estou fazendo um programa mais complexo do que precisa, mas é só para mostrar para vocês, começar a mostrar para vocês o princípio de generalização que o uso de variáveis permite.
né? Se eu tivesse deixado como estava antes, 3,5, 7,5, 11, isso só valeria para notas e valores que tivessem exatamente esses pesos. E agora, desse jeito, eu, na hora do programa e não na hora de programar, ou seja, na hora de executar o programa como usuário e não na hora de programar o programa como programador, eu posso dizer o peso que eu quiser, né? E no final eu vou querer print a média AB. Né? Aí vamos rodar esse programa para ver o que acontece. Digite a primeira nota. Aí digamos que eu tenha tirado 6 na primeira nota e digite a segunda nota. Aí eu tirei 7,5. Okay? Aí digite o peso da primeira nota. Primeiro vamos fazer o que o nosso programa manda e a gente vai falar 3,5 e depois 6,5. Aí ele vai imprimir 6,975. Como a segunda nota, né, que era 7,5, tinha um peso maior, a nota ficou mais próxima de 7,5 do que de 6, que foi a primeira nota. Mas esse mesmo programa, se eu executar de novo, e mesmo com os mesmos valores, né, foi 6 e 7,5, eu posso dizer assim, não, a primeira nota agora vale 9, e a segunda nota, a segunda nota vale 2, sabe? Então, agora a nota ficou muito mais próxima de 6 do que de 7,5. Né? Então, o nosso programa está funcionando, isso aqui foi desnecessário, tá? Eu vou só salvar aqui como L1, né? L01E02, porque essa é a lista 1, exercício 2. E eu vou deixar salvo esse programa, mas na verdade o que o enunciado pede não era nada disso de definir os pesos. Ele pedia que isso aqui fosse sempre 3,5, isso aqui fosse sempre 7,5, e aqui eu vou dividir por 11, que eu já sei é a soma de 3,5 com 7,5. E aqui eu posso, né, assim como a gente fez no outro exercício, eu posso falar assim, f string a média e aí eu boto isso aqui entre colchetes, e aí eu termino a minha string. Né? Eu também posso, se quiser, eu posso arredondar essa média, né, para ficar assim, né? Aí isso aqui funciona também. Né? Só para a gente conferir o que isso faz. Digite a primeira nota, eu tirei 10, a segunda nota eu tirei 6, a média é 7,27. Né? Então está funcionando certinho, só duas casas decimais, por causa desse round 2. Round é arredondar em inglês, e essa é uma outra função que eu posso fazer em cima de números, como por exemplo esse. Né? Isso aqui não é estritamente necessário, também não estava pedido no exercício, então eu vou deixar assim. E pronto, isso é uma versão perfeitamente correta do exercício. Vou salvar, vou copiar aqui o meu código para o Jupyter, eu vou botar aqui, vou tirar os meus comentários para deixar bem clean aqui o meu código, só o mais básico que precisa, né? E vamos então para o exercício 3. Exercício 03. Então, transforma a temperatura fornecida em Celsius para correspondente em Fahrenheit. A fórmula de conversão de Celsius para Fahrenheit é a seguinte: C igual a 5 nonos vezes F menos 32. Então, aqui primeiro, né, aí vamos ver se vocês já estão craques, né? Eu vou querer uma temperatura em Celsius, vou chamar de temp underline C maiúsculo. Temperatura em Celsius vai ser um ponto flutuante, que eu expliquei no exercício anterior o que significa, que vai receber da entrada uma temperatura em Celsius. Então o usuário vai digitar e em seguida a gente tem que, né, aqui a gente lê uma temperatura em Celsius e aqui a gente calcula o equivalente em F, né, e aí aqui a gente pode chamar, por exemplo, temperatura F vai ser igual a alguma matemática feita em cima da temperatura C. Né? E aqui eu acho que vocês são espertos o suficiente para eu já mostrar um conteúdo um pouco mais avançado. Né, eu na verdade já resolvi esse exercício na última aula de monitoria, então eu acho que eu posso fazer isso, mostrar um conteúdo mais avançado, que se não me engano a gente só veria mais para o final do curso. Então não se preocupe em entender tudo que eu fizer agora, mas o que eu vou fazer é criar uma função que converte uma temperatura de graus Celsius em graus Fahrenheit. Né? Para isso, reparem o que eu vou fazer. Eu vou para o início do meu programa e aqui em cima eu vou escrever def,
que é o que eu preciso escrever para criar uma função, e eu vou escrever convert ou convert cf, né? E o convert cf vai ser o nome da minha função, e ela vai receber como argumento um número em graus Celsius que eu vou chamar de C minúsculo, ou C minúsculo, né? Convert cf, né? E agora eu vou fazer uma função generalizada para qualquer número que vai ser convertido de Celsius para Fahrenheit, né? E então o meu cálculo de como converter de Celsius para Fahrenheit, em vez de ficar no meio do meu programa, vai ficar dentro dessa função. Calma, eu sei que está um pouco confuso, mas vai ficar mais, vai fazer sentido. Então, primeiro eu tenho que converter. Então, como é que eu converto? Eu vou, por exemplo, aqui dentro criar um F, né, que é a minha temperatura em Celsius, e eu vou dizer assim, F é algum cálculo que é feito em cima de Celsius, né? E para fazer esse cálculo, eu tenho que pegar o C e eu tenho que dividir por 5 nonos, né? E depois somar 32. E isso aqui eu tenho que forçar a ordem das operações usando os parênteses. Se isso aqui não ficou claro... Opa, eu forcei a ordem das operações no lugar errado. Então eu tenho que primeiro dividir C por 5 nonos e depois eu vou somar 32. Tá? Isso aqui veio da matemática, tá? Então assim, a fórmula original que a gente tinha, eu vou fazer aqui nesse comentário aqui de cima, a fórmula original que a gente tinha é aquela, né? C igual a 5 nonos vezes F menos 32. Então, lembrando aqui de ensino médio, ensino básico, a gente tem F menos 32. A gente vai ter que, aquela coisa de passar para o outro lado, né? Que na verdade a gente vai multiplicar os dois lados. Perdão, dividir os dois lados por 5 nonos. Então, desse lado a gente vai ficar C dividido por 5 nonos igual a 5 nonos vezes F menos 32, e tudo isso, né, é como se tivesse, né, se eu tivesse no papel isso aqui seria mais fácil de explicar, mas é como se tivesse um 5 nonos embaixo, né, como se tivesse uma grande linha. E aí, como tem um 5 nonos no numerador e um 5 nonos no denominador, isso é a mesma coisa que C dividido por 5 nonos é igual a F menos 32, né? Porque o numerador e o denominador cancelaram, os 5 nonos e os 5 nonos cancelaram, né? E agora é só eu passar o F para o outro lado. Então o C dividido por 5 nonos permanece aqui, né? E daí eu adiciono 32, porque eu somo 32 dos dois lados, então vai ficar mais 32 igual a F menos 32 mais 32. Isso vai cancelar, então eu fico no final com C dividido por 5 nonos mais 32 é igual a F. E aí, só para inverter e ficar bonito, F é igual a C dividido por 5 nonos mais 32. Então, foi assim, esses foram os passos que eu precisei fazer para ir da função, da fórmula em função de C para a fórmula em função de F, que é exatamente o que está escrito aqui, C dividido por 5 nonos mais 32. Aqui eu salvei uma variável, mas na verdade nem precisa, porque como isso aqui é uma função, eu na verdade posso escrever return C barra 5 nonos mais 32. O que eu fiz aqui? Eu criei uma função, né? A gente tem as funções que já estão programadas dentro da linguagem e você pode criar funções novas, né? E aí, como eu criei uma função nova, eu posso dizer aqui, por exemplo, que tempf é o resultado da minha função convertCF com o argumento tempc. Não sei se isso está muito difícil de entender, mas eu basicamente estou usando uma função que eu mesmo defini, né, dentro do meu programa. E aí eu vou dizer no final
print tempf. Aí deixa eu ver se o meu programa está fazendo sentido, ou se eu vou ter que regravar essa aula inteira. E vou gravar, por exemplo, 25 graus, e aí ele dá 77. E aí eu vou só conferir aqui no Google, 25 graus Celsius em Fahrenheit, 77. Então, parece que o meu programa está funcionando. E então, se vocês acharam isso fácil, isso foi como funcionam as funções, e eu criei uma função no meu programa. Então essa função, ela não existe no Python, ela não existe no código Python, como a função print, como a função float, como várias outras funções que a gente viu até agora. Eu que criei essa função. Isso é uma coisa muito poderosa que deve aparecer quando vocês começarem a fazer programas mais complexos, né? E aqui deixa eu só formatar isso para ficar mais bonito. Opa! E eu vou escrever aqui F, e aí eu vou escrever assim: temp C em Celsius é igual a temp F Fahrenheit, ponto, fecha aspas, e mais uma vez de temperatura, e aí 25, e vai aparecer 25 graus Celsius é igual a 77 graus Fahrenheit, né? E é isso. Aí eu vou mais uma vez salvar, agora como L01E03 de lista 1 exercício 3, e vou dar save e vou copiar isso aqui para o Jupyter, só para ficar bem organizado. Mais uma vez, se isso foi muito difícil, eu peço desculpas, tá? E podem por enquanto ignorar com segurança, tá? Porque isso aqui é de fato algo mais avançado, tá? Mas é que eu queria meio que dar um gostinho para vocês e mostrar que nós temos muita liberdade enquanto programadores, e esse é um dos jeitos como a gente faz programas mais complexos, né? Essa função agora que eu fiz, CF, eu posso salvar ela em algum lugar e usar no programa que eu quiser, basicamente, né? Eu não preciso sempre rodar um programa inteiro que serve só para converter C em F, eu posso só rodar essa função, que é uma partezinha do programa, que agora pode aparecer em vários lugares diferentes. É isso, gente. Vamos agora pro próximo, que é o exercício 4. Olá, gente. Vamos então para o exercício 4. Eu já fiz o meu cabeçalho, já salvei o meu arquivo, já estou tudo pronto aqui. E o exercício 4 é o seguinte: leia dois valores inteiros x e y. O programa deve trocar os valores lidos, de forma que ao final x contém o valor que foi inicialmente atribuído em y, e y contém o valor que foi inicialmente atribuído a x. Imprima os valores de x e y logo após a leitura, e depois imprima novamente após a troca. Então, primeiro a gente começa com a leitura dos valores, né? Então a gente vai ter uma variável chamada x, que vai receber da entrada, digite o valor de x. E a gente vai ter uma variável y, que também vai receber da entrada, digite o valor de y, né? E aí em seguida, né, eu vou escrever assim, x, né? E depois eu vou escrever y. Então isso aqui é só para ter o valor sendo impresso na tela corretamente. Aqui eu tinha esquecido de fazer a formatação direito, então é aquele mesmo esquema do f, e o nome da variável fica entre chaves, né? Mas eu tenho que escrever dois prints? Não tem que escrever dois prints. Isso aqui é só um jeito dele pular a linha automaticamente. Mas um outro jeito de pular a linha, que pode ser útil para vocês, é contra a barra, ou seja, a barra ao contrário, n. N vem de new line, né? E aí eu posso escrever y desse jeito, e isso vai dar no mesmo, ele vai pular uma linha no meio da minha string aqui, da minha formatação. Então só para ver como funciona, eu vou dar o play aqui, digite o valor de x, digamos que eu quero o valor 7. Aí digite o valor de y, digamos que eu quero o valor limão. E aí eu tenho x igual a 7 e y igual a limão. Então repara que o barra n funcionou corretamente. Eu vou até deixar um comentário aqui para vocês verem. Barra n é uma quebra de linha. Barra n é uma quebra de linha. Ok? Então, aí eu tenho que fazer alguma coisa nesse programa de forma que o x passe a ter o valor limão e o y passe a ter o valor 7. Né?
E o que a gente tem vontade de fazer, e que alguns alunos com certeza fizeram, é o seguinte: fácil, eu digo que x agora é y, e eu digo que y agora é x. Só que o que acontece quando eu fizer isso? Aí eu vou copiar essa linha aqui, repara que você pode copiar e colar quando você estiver programando, faz parte do trabalho. E vamos ver o que acontece. E aí eu vou botar digit valor de x, 7, digit valor de y, limão. E aí primeiro aparece 7 e limão, né? E depois aparece limão, limão. Né? Eu vou botar mais uma quebra de linha aqui, só para isso ficar mais organizado. Então 7, limão, e aí fica 7 e limão, limão, limão. Então aqui eu vou até escrever mais uma coisa, e eu vou botar assim, valores iniciais, né? E aqui valores finais. Repara que eu já estou botando um monte de quebra de linha só para vocês se acostumarem que às vezes vai ser assim mesmo que vai ficar. Digite o valor de x, 7, limão. E aí eu tenho valores finais, x, limão, y, limão. Então, não funcionou. Então, x igual a y igual a x não funcionou. Por que não funcionou? Não funcionou porque os programas, eles são sequenciais. Cada linha acontece uma depois da outra. Então, aqui, quando eu atribuo y à variável x, de fato, x passa a ser limão. Só que quando você vai rodar essa linha 19, quando o valor de x vai ser atribuído a y, o valor de x já é limão. Então, y, que já era limão, vai receber o valor limão. Então, o y vai continuar sendo limão. Y continua sendo limão. O que eu tenho que fazer? Como é que eu evito isso? Para eu evitar isso, eu tenho que criar uma variável auxiliar, que eu vou chamar aqui de aux, e eu vou salvar, eu vou guardar, eu vou armazenar o valor inicial de x. Né? E aqui, em vez de eu receber o valor de x, eu vou receber aux. Né? E aí vamos ver se funciona. Digite o valor de x, 7, o valor de y, limão. E de fato, valores iniciais, 7, limão, valores finais, limão, 7. Então funcionou corretamente, era o que a gente queria fazer. Então a gente precisa de uma terceira variável, de um terceiro lugar, para guardar um dos valores, porque senão a gente vai perdê-los. Né? Na verdade, tem outro jeito de fazer isso, que é um jeito mais matemático, e tem também um jeito incluído dentro da linguagem Python. Eu vou aqui só para botar entre comentários aqui. Botar um código entre comentários é um bom jeito de você temporariamente modificar o seu código. E aí eu vou escrever esse outro jeito do Python, que é assim: x,y igual a y,x. O que isso faz é que ele automaticamente vai substituir os valores ao mesmo tempo. Né? Repara que o Python coloca na mesma linha, meio que para indicar que é ao mesmo tempo. Isso, na verdade, é uma mentira, porque os computadores, por definição, eles operam de maneira sequencial sempre. Então, provavelmente, por debaixo dos panos, o Python vai lá e faz exatamente o que a gente tinha feito antes. Ele cria uma variável auxiliar e ele salva isso, ou ele usa um jeito mais matemático, porque tem um jeito algorítmico de fazer essa mesma coisa que envolve soma, não sei o quê. Mas eu não vou nem mostrar aqui, depois vocês podem procurar. Mas só para mostrar, digite o valor de x, 7, limão, e aí aparece valores iniciais, 7, limão, valores finais, limão e 7. Então isso aqui funciona. E na verdade vai ser esse o jeito que eu vou deixar no meu Jupyter Notebook. Vou até tirar esse comentário aqui. Né? Vocês já podem saber que contra barra n é o jeito que a gente pula a linha, que a gente quebra a linha. E tem umas contrabarras aqui. Então, aqui está tudo certo. Vou salvar isso aqui, vou pegar esse meu código, vou copiar lá para o Jupyter Notebook. E está aqui. Conferir, então 7, limão, valores iniciais 7, limão, valores finais, limão e 7. Certinho. Ok? Então é isso, gente. Obrigado. Ok, gente, agora vamos para o último exercício dessa primeira lista, que é o exercício 5. Eu já salvei aqui o meu arquivo, eu já tenho o meu cabeçalho pronto. Exercício 5. Leia dois valores inteiros. A seguir, calcule o produto entre esses dois valores e atribua esta operação à variável prod. A seguir, mostre a variável prod com mensagem correspondente.
Então vamos lá, fácil, né? Para quem fez os outros exercícios e acompanhou até aqui, fácil. A gente vai querer dois valores inteiros. Se eles são inteiros, eu tenho que, né, fazer uma coisinha para o Python saber que ele é inteiro. Eu vou chamar esses valores de val1, val1, né, de valor 1, acho que eu posso escrever valor 1, e vou pegar da entrada de primeiro valor, mas eu tenho que transformar isso inteiro. Então, para fazer isso, eu converto isso inteiro com a função int. Em seguida, valor 2, de novo, função int, input, digite o segundo valor. Né? E agora eu tenho que mostrar, eu tenho que atribuir o produto desses dois à variável prod. Então, ele quer que eu crie uma variável chamada prod, em letras maiúsculas, e ele quer que seja a multiplicação entre o valor 1 e o valor 2. Multiplicação em Python, a gente usa o símbolo da estrelinha. Né? E é isso. Prod é igual a valor 1 e valor 2. Ah, sim, e ele quer também que a gente formate a saída da seguinte forma. Ele diz assim, escreva, né, prod, espaço, igual, e aí aqui sim o valor de prod. Né? E eu acho que é isso. Repare que quando você vai ficando mais hábil em programar, você precisa menos e menos ficar testando o programa de novo e de novo e de novo. Ainda é super possível, e o Python permite isso, de você fazer uma mudança e testar o programa, fazer uma mudança, testar o programa, fazer uma mudança, testar o programa. Mas conforme vocês vão ficando mais competentes, vocês já conseguem meio que visualizar o que o programa faz na cabeça de vocês. Ou pelo menos essa é a esperança. Se vocês ainda não conseguem, ou se ainda é muito difícil, façam mais exercícios. Então busquem os exercícios do livro, ou falem comigo, falem com o Pedro, a gente passa mais exercícios para vocês. A ideia é que isso fique um pouquinho mais automático, faça um pouco mais de sentido, que vocês consigam ler e entender isso. Então, mas vou rodar aqui esse programa só para a gente conferir isso. Então digite o primeiro valor, digamos que eu queira 8, digite o segundo valor, digamos que eu queira 5, né? 8 vezes 5 dá 40, então eu espero ver prod igual a 40. Prod igual a 40, né? CQD, como queríamos demonstrar, e é isso, o programa está feito. Vou copiar isso aqui lá para o meu Jupyter Notebook e tá certinho. Vou salvar como, né, tá na minha pasta aqui, vai ser a lista 01. Salvar. Pronto. É isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido. Eu tentei colocar várias coisas a mais nesses vídeos, mas, por favor, perguntem, tá? O meu objetivo é que fique claro e que vocês não tenham medo. São as barreiras psicológicas as que mais atrapalham a gente nesse momento, porque não é difícil, dá pra fazer, tá bom, gente? Então, é isso. Um abraço, gente. Até a próxima.